Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Nos últimos anos, Padre Léo Assis, que agora se tornou bispo, se tornou Dom Léo Assis, tem se tornado até um pouco conhecido no meio católico apostólico romano, principalmente por sua posição política conservadora, que muitas vezes faz vídeos falando a respeito de questões do Brasil e falando para ministros do Supremo ou para o presidente Lula, enfim. Então, desde 2022, eu recebo vídeos do padre Léo Assis. Eu lembro quando viralizou um vídeo dele, acho que na campanha política de 2022. Se eu não me engano, ele defendia o Bolsonaro e esse vídeo viralizou principalmente entre o pessoal aí que apoiava o Bolsonaro. Olha o que esse padre falou, tal. Na época entrei em contato com ele para esclarecer se ele era padre da Igreja Católica Apostólica Romana, tal. Ele me respondeu com respostas um tanto quanto vazias. E esses dias percebi que me enviaram um vídeo da sagração dele de bispo e eu vi que eu não conseguia visualizar pelo Instagram dele. Percebi que eu estava bloqueado por ele. Bom, continuando, então já faz algum tempo que eu tenho estudado o padre Léo Assis, juntamente com um sacerdote amigo. A gente tem feito uma investigação para saber de que fato, que igreja ele pertence, se essa igreja ela tem de fato sucessão apostólica ou não. Bom, depois de anos, agora com a sua sagração episcopal, em dezembro surgiu até uma carta da Igreja Católica Apostólica Romana por parte do padre que está na mesma região dele, se eu não me engano São José dos Campos, que ele não era um padre católico, apostólico romano, que os católicos não deveriam frequentar missas ou alguma situação que envolvesse o padre que agora é Dom Léo Assis. Tá, então fizemos esta investigação, chegamos a uma conclusão e eu tenho aqui, entre aspas, um dossiê com algumas informações e eu quero trazer para esclarecer para o católico apostólico romano a respeito do padre Léo Assis, de Dom Léo Assis. Vamos junto comigo? Aqui, a utilização do termos bispo, dom, padre, etc., não são uma tomada de posição sobre a eventual validade do sacerdócio nessa comunidade, mas apenas uma concessão educada, de modo que chamamos as pessoas do modo como elas mesmas se chamam. Quem é o padre Léo Assis? É bastante difícil obter informações exatas sobre o padre Léo Assis, mas é possível descobrir algumas coisas
procurando pela internet. Ele é mineiro, tem 35 anos, foi casado, é divorciado e pai de 2 filhos. Depois da separação, ele escolheu viver o celibato. Tem aqui uma notícia no portal O Vale, e eu vou colocar a manchete aqui no vídeo. Segundo o mesmo site, o padre Léo Assis é o líder do movimento continuante no Vale do Paraíba. Ele mesmo, em recente vídeo, afirmou que pertence ao movimento continuante. Eu vou colocar o vídeo aqui para que a gente veja. Obviamente que em 1 minuto e meio eu não consigo responder todas as perguntas, mas me perguntaram, uma das perguntas que muitas vezes me fazem, com certa frequência, é: Dom Léo, o senhor é padre católico romano? E a resposta é não, pessoal, eu não sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui da tradição bizantina, obviamente que quando seminarista fui da Igreja Católica Romana, mas exerci o meu ministério sacerdotal na tradição bizantina, ortodoxa, e exerço o meu ministério na tradição continuante, que agremia episcopais e ortodoxos de diversas partes do mundo. E é importante salutar, dizer que tem gente que é tão católico, ou tão evangélico, que se esquece de ser cristão. E fica se fomentando mentiras na internet, né? Ah, porque foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Não é verdade. A Igreja de Roma é muito anterior a Constantino e não era e não é a única Igreja Católica. E tantas outras coisas que o fanatismo religioso faz. Enfim, eu não estou aqui para debater apologética sobre a Igreja Católica com o padre Léo Assis, mas eu estou aqui trazendo esse vídeo justamente como forma de esclarecimento. Porque da mesma forma que muitas pessoas perguntam ao padre Léo Assis se ele é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, nesses últimos 2 anos e pouco, eu tenho recebido muitos pedidos. Fala sobre o padre Léo Assis, ele é católico, de onde que ele é, tal. Então, por isso, nós levantamos essa investigação para trazer essas informações a todos vocês. Mas o que é um movimento continuante que o padre acabou de citar no vídeo? O movimento da tradição continuante, ou Continuing Anglican Movement, refere-se a um grupo de igrejas anglicanas que se separaram da comunhão anglicana oficial. Esse movimento teve origem principalmente nos anos 70, com resposta a mudanças significativas dentro da Igreja Episcopal nos Estados Unidos, parte da comunhão anglicana, mas também em outros ramos anglicanos. As suas origens remetem à Conferência de St. Louis em 1977. Esse movimento foi um marco inicial do movimento da tradição continuante no anglicanismo. Muitos anglicanos conservadores reuniram-se para protestar contra decisões progressistas tomadas pela Igreja Episcopal, como a ordenação de mulheres ao sacerdócio e ao episcopado, mudanças significativas no Book of Common Prayer, livro de oração comum, substituindo a versão de 1928 por uma liturgia mais contemporânea, posturas consideradas liberais em questões teológicas e morais. O documento principal da conferência foi o Affirmation of St. Louis, a Afirmação de St. Louis, que delineou os princípios fundamentais do movimento, destacando a fidelidade às tradições anglicanas
clássicas. Então, esse movimento continuante, ele é algo que nasce dentro da igreja anglicana, tá? Aí já não é mais ortodoxa, mas sim anglicana, ok? Mas o que significa dizer que o padre Léo Assis é membro do movimento continuante? Como o próprio Dom Jorge Gaidos afirma, durante o rito de ordenação episcopal de Dom Léo Assis, eles pertencem à Diocese Episcopal do Vale do Paraíba. Isso está lá no YouTube do próprio padre Léo Assis, no minuto 17:40 do vídeo que ele tem lá sobre a sua ordenação. O documento, qual a ordenação episcopal é autorizada, procede da Igreja Episcopal, Província Episcopal Católica Albert Chambers, que foi o arcebispo responsável pela criação do movimento continuante. No próprio site da Diocese Cristo Rei e Nossa Senhora da Prosperidade, tem o site deles, está na internet, cujo administrador é Dom Léo Assis, disse que ele é da tradição continuante, embora também seja oriundo, segundo o texto, da tradição bizantina. Mas o Dom Léo de Assis é da Igreja Ortodoxa? Pelo que os documentos dão a entender, ele não pertence a uma igreja canônica da ortodoxia, diretamente ligada à tradição do cisma de 1054, nem uma igreja pré-calcedoniana. Em um outro documento público que está na internet, afirma-se que Dom Jorge Gaido e Dom Léo Assis são membros da Western Rite Orthodox, ortodoxia do rito ocidental. Em tese, essa designação conglomera igrejas ortodoxas que aderem ao rito ocidental. No caso, parece que a igreja de Dom Gaidos e Dom Léo não é propriamente ortodoxa, mas é uma igreja episcopal, independente da igreja anglicana, que adota também os costumes do Western Rite Orthodox. No documento mencionado, não se fala em igreja episcopal, mas nos documentos subsequentes fala-se. A impressão é que houve uma migração de afiliação eclesial, mas isso somente eles mesmos podem esclarecer. E o bispo que ordenou, então fez a sagração de Dom Léo Assis? Qual é a linhagem episcopal de Dom Gaidos? Essa é uma pergunta difícil de se responder. De fato, não há informações disponíveis na internet para verificar com clareza a procedência da ordenação episcopal de Dom Gaidos, o que implica diretamente na ordenação episcopal de Dom Léo Assis. No rito de sagração episcopal, Dom Gaidos disse que o padre Léo Assis iria receber a sucessão apostólica diretamente ligada ao Papa Paulo VI, através do bispo Emanuel Milingo, da Zâmbia, e através da Igreja Anglicana, possivelmente na linha de Albert Chambers, que dá o nome à sua província. Lembrando que as ordenações anglicanas são consideradas inválidas pela Igreja Católica Apostólica Romana desde a Constituição Apostólica Curi do Papa Leão XIII, de 13 de setembro de 1896. Com esse profundo defeito na forma coexiste um defeito de intenção, a qual também é necessária para a execução de um sacramento. E assim, declaramos que as ordenações feitas segundo o rito anglicano são totalmente inválidas e inteiramente vãs. Quanto às ordenações de Dom Milingo, a Santa Sé se pronunciou em 2006, ou seja, há um pronunciamento do próprio Vaticano,
tá? A Igreja não reconhece e não pretende reconhecer no futuro tais ordenações e todas as ordenações delas derivadas, e considera que o estado canônico dos 4 supostos bispos é aquele em que se encontravam antes da ordenação. Isso foi uma declaração da Sala de Imprensa da Santa Sé no dia 29 de junho de 2005. De fato, a história de Dom Milingo é muito complexa. Ele se tornou famoso na Zâmbia pelos exorcismos. Depois, cindiu com a comunhão com a Igreja Católica, aderindo ao grupo do Reverendo Moon, onde tentou contrair matrimônio. Na sequência, ele se arrependeu e passou um período de retiro. Dada a insistência da mulher, ele resolveu prosseguir casado com ela e foi demitido do estado clerical em 2009, continuando vinculado, porém, à obrigação do celibato. A partir de 2006, ele se tornou presidente da Associação de Padres Casados e começou a ordenar bispos sem mandato apostólico, dada a incerteza quanto à intenção e também à integridade psicológica de Dom Milingo. A Igreja declarou quanto citamos acima. No vídeo da ordenação durante a homilia, Dom Jorge Gaidos disse também que chegava ao ordinando 4 linhagens apostólicas, lá no minuto 27:35, mas não explica quais seriam essas 4, além das 2 já mencionadas. E qual igreja pertence Dom Gaidos e Dom Léo Assis? Embora Dom Gaidos se reporte ao site de uma metropolitana bizantina católica, Nossa Senhora de Jerusalém, no site bizantinos.org, pelas declarações deles próprios, eles se identificam como uma comunidade episcopal que se reporta de algum modo à Igreja Anglicana e se identifica com o movimento dos continuantes. O apelo à Igreja Bizantina parece mais ritual do que propriamente canônico. Não conseguimos saber se essa Igreja Episcopal, da qual os dois fazem parte, está historicamente ligada à Igreja Anglicana. Há muitas igrejas autônomas que se identificam como tais, sem terem tido qualquer vínculo com eles ao longo da história. Mas o ponto mais importante é este que eu chego agora no vídeo, tá? Qual deve ser a posição de um católico diante dessas comunidades? Como vimos anteriormente, a Igreja mesmo não se posiciona sobre a validade das ordenações oriundas dos grupos de cismáticos. E quando fez, foi para atestar invalidade das ordenações anglicanas. Sem entrar nestes pormenores, um católico apostólico romano deve estar vinculado a uma paróquia e a uma diocese erigida canonicamente pela Santa Sé em obediência ao pontífice atualmente reinante, o Papa Francisco. Não podendo assegurar as validades das ordenações, não podemos também assegurar a validade dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão sacramental. A lei da Igreja determina que o sacerdote, para poder escutar as confissões e absolver validamente, só pode se tiver a faculdade concedida pelo bispo local. O caso em questão é de uma igreja autônoma que não é católica romana, nem pertence à comunhão das igrejas ortodoxas e pré-calcedonianas, de que se refere a si mesmo como episcopal, movimento dos continuantes, o qual não possui um organismo de comunhão que determine os critérios de canonicidade e, portanto, de pertença à sua designação. Nesse sentido, qualquer um pode declarar-se episcopal e continuante, sem sequer ter tido algum vínculo com a comunhão anglicana. Deixa
eu explicar a respeito disso para os católicos. Meus irmãos, se você não entendeu, por causa do texto que foi redigido no final, nós, católicos apostólicos romanos, para nós, o sacramento, a missa, ou a confissão, que vier do Padre Léo Assis, da sua comunidade, para nós não tem validade. Porque para ter validade precisa ser um padre ordenado, devidamente encardinado, tudo bonitinho. Se não for assim, para nós não tem validade alguma. Então, para um católico, pode ou não participar? Não pode. Se você participar como católico, você estará desobedecendo as normas da igreja. Ou você é católico segundo o ensinamento da igreja ou não é. Então, diante de tudo que foi falado, eu acho que ficou claro que, vamos dizer assim, ele não pertence a uma igreja que está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana e nem com aquelas igrejas católicas ortodoxas do cisma lá de 1054, que tem a sucessão apostólica também. Então, aqui no Brasil nós temos alguns exemplos claros de algumas situações que podemos dizer assim, que são até parecidas com essa. É o caso daquela Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática, que são igrejas, entre aspas, vamos colocar assim, que têm paramentos parecidos com a Igreja Católica, que às vezes celebram utilizando a liturgia e os paramentos, os objetos, todos católicos. Se a pessoa participar, até parece ser Igreja Católica Apostólica Romana, mas não são. E para nós, como eu já fiz vídeos falando de padres da Igreja Católica Brasileira, como padre da Igreja Católica Carismática, para nós os sacramentos que são celebrados ali são inválidos. Então nós não devemos participar, porque se participamos desses sacramentos, estamos ali cometendo um pecado grave contra a Santa Igreja. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que ficou bem claro a explicação a respeito de Dom Léo Assis, o Padre Léo Assis, e a todos que pediram, tá aí a explicação a respeito. Agradeço ao padre que colaborou com este dossiê também, que ajudou muito nessa parte. Eu acho que fica muito esclarecido agora para todos os católicos. Salve Maria e que viva Cristo Rei!